Vita Center, o complexo que vai inovar o ecossistema de saúde de Santa Maria e região. E Inana, Clínica de Biomedicina Estética, apresentam Bem Viver. Olá, no Bem Viver de hoje nós vamos falar sobre transexualidade, para entender melhor o que é uma identidade de gênero, como as pessoas trans precisam de cuidados médicos adequados, especialmente durante o processo que envolve cirurgias e terapia hormonal. E ainda coceira no nariz, na garganta, espirros e muito incômodo. Saiba como identificar e tratar as alergias nesta época do ano. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Fique com a gente, o Bem Viver está começando. E no Bem Viver de hoje eu tenho a alegria e o prazer de conversar com o psicólogo Tadeu de Oliveira Luca e a gente vai estar falando sobre um assunto muito importante, esclarecendo algumas dúvidas, um bate-papo bem informal para poder levar para você que está nos acompanhando, tirar algumas dúvidas e entender muito sobre transexualidade, né, Tadeu? Muito obrigada pela sua participação aqui. Agradeço. Sem dúvida é um assunto muito importante que as pessoas precisam entender. O Tadeu é responsável pelo ambulatório de transexualidade aqui em Santa Maria, inclusive, né, é o primeiro do interior do estado, sem dúvida é um trabalho muito importante. Com certeza, né, Kelly, o nosso ambulatório hoje ele chega com esse pioneirismo, né, no interior do estado e um desafio muito grande. Né? A gente já conversou em outra oportunidade, né, no seu programa ali da noite e os desafios são diversos, mas a gente está com expectativa muito grande em fazer esse ambulatório cada vez se fortalecer mais. Sem dúvida. Agora, Tadeu, tem muitas nomenclaturas, né? A nossa sociedade hoje vive um momento de aceitação, de entendimento, só que, infelizmente, algumas nomenclaturas, essa questão da transexualidade, atrapalham ou até mesmo as pessoas não entendem. Eu posso me colocar nesse grupo também. Quais são as diferenças? Como chamar essas pessoas com respeito, com educação? Quais são as diferenças dessas siglas que os trans estão inseridos? É uma complexidade, né, Kelly? Eu inclusive converso com meus pacientes que eu falo, olha, a gente está aprendendo junto, porque é tudo muito rápido, muito novo e a gente precisa sim estar informado para poder acolher essas pessoas da melhor forma possível, né? Primeira coisa que tem que deixar bem claro é perguntar para a pessoa como ela gostaria de ser chamada, né? Se é trans, se gosta de ser chamado de se aceita ser chamada de travesti, né? Transgênero, transexual, cis, não binário e queer e vem os outros, né? As outras letrinhas lá. E realmente, para quem talvez, né, eu sou dos anos 90, não tinha, eu era do GLS ainda, então tem toda uma outra pegada, né? Por exemplo, a própria parada gay já não usa mais essa expressão parada gay, porque parece que limita a um único grupo. A parada hoje é parada LGBTQIA+, né? Então, e a gente sabe que tem algumas outras letrinhas parece surgindo já no meio aí. O importante é entender que hoje a gente tem que respeitar. Né? É o respeito à diferença, porque no fim das contas todos nós somos diferentes e com igualdades, né, de direitos sociais, políticos, esses são os pontos que a gente tem que levar. Agora, somos diferentes em constituição, né, de diferentes sujeitos, né, indivíduos nas suas particularidades, né, seja elas de cunho sexual, pessoal, profissional. Esse é o nosso maior desafio, né? Trabalhar, lidar com a dificuldade. Então, se a gente for parar a pensar assim, né? LGBT, era assim antes, lésbicas, gays, bissexuais e transexuais, né? Aí vem o que lá do queer, que talvez um dos mais difíceis de explicar, né? O que é o queer? O que é o queer? Né? O queer ele é o estranho, vamos dizer assim, né? Que era usado antigamente para ofender, inclusive a população, né? Gays, lésbicas, enfim, que as pessoas estranhas. E o queer ele vem hoje com essa ideia de fortalecer esse público. Porque não, na verdade eu posso ser estranho para ti, mas é porque eu não me encaixo em nenhum desses espectros que estão aí, nem com gay, nem com lésbico, nem com bi, nem com travesti. Eu sou o que eu acho que eu devo ser. A infância é um momento importante de observação, então, Tadeu, dos pais, principalmente, para ter um entendimento e poder acompanhar essa criança futuramente. O nosso maior desafio está na infância, né? Porque depois que a gente assume a maioridade, bom, meu filho, agora segue teu caminho, seja feliz. Né? O problema está a carga passada.
né? Porque, por exemplo, se a gente for parar a pensar, o Conselho Federal de Medicina autoriza a hormonização a partir dos 16 anos. Mas como é esse indivíduo? Ele tem 16 anos de história já, né? E ele foi socializado até os 16 como um homem ou como uma mulher. Né? Então, como que a gente vai deletar isso da família? Exato. Né? E como deletar desse indivíduo? Não tem como. E tem uma idade, mais ou menos, que a criança já dá esses sinais e que precisam ser observados ou depende muito? Assim, né? Alguns estudos da psicologia dizem que a formação da nossa personalidade ela se constitui até o 7º ano de nascimento, assim, mais ou menos, né? Muitas coisas se cristalizam, melhor dizendo, não é que ela toda, vamos dizer assim, questões de caráter, personalidade, muitas coisas se cristalizam até os 7 anos. Mas a nossa personalidade ela vai sendo moldada até muitos anos, né? A questão é que se a gente não observa isso com detalhe, o filho dando sinais, a filha dando sinais, e a gente começa ou a ignorar ou reprimir, tu vai ter duas opções, né, a criança. Bom, eu vou guardar isso comigo, vou viver o que estão me orientando, né, que estão me direcionando. O que acontece com muitas pessoas. O que todos nós fomos direcionados, né, a gente foi direcionado, ó, esse filho, isso aqui é homem, isso aqui é mulher, o pode é só a relação hétero, a homo é proibida, porque, né, aí tem questões sociais, de religião, cultura, que vão influenciar, sim, nessa constituição desse indivíduo. Que, então, se os pais não estão, né, vamos dizer assim, inseridos nesse mundo de informação, que é tanta informação, eles vão acabar realmente muito preocupados com aquele filho. Eu, no consultório, ainda não, nosso público lá do ambulatório trans, importante até mencionar, não é para menores de idade, né? Os menores de idade estão fazendo acompanhamento no ambulatório Transceder, que é do município. O que eles fazem lá, né? Os pais chegam, preocupados, né, querem colher esse filho, e é importante dizer para o pessoal da casa, enfim, que está nos escutando, que as famílias estão preocupadas, estão interessadas sim em querer acolher seu filho, em querer entender e não tratar como uma doença. Pois é, a gente vê, né, Tadeu, uma diferença de comportamento desses pais de antigamente e dos pais de hoje, né? Pelo menos eu consigo enxergar isso, que os pais realmente estão mais abertos, procuram entendimento, e isso, consequentemente, daqui a uns anos a gente vai ter uma sociedade com um entendimento maior sobre esse assunto. Com certeza. E isso é resultado de muitas ações, né, de políticas públicas, né, questões jurídicas. Eu cresci escutando, né, isso é coisa de viadinho, coisa de mulherzinha, né, e então a gente percebe que as políticas públicas elas são necessárias, elas são fundamentais para que a consciência se instale na sociedade. Porque sem isso, óbvio, daí eu me permito, né, não tem nada que me proíba fazer ter esse preconceito, ser homofóbico, transfóbico, bifóbico, enfim, né, LGBTfóbico. E então as pessoas realmente se permitem a ofender, a machucar, e logo a família pensa, bom, mas se não tem política pública, não tem discussão na Câmara de Deputados, na Câmara de Vereadores, se o presidente da República também não se importa, enfim, logo não tem por que a sociedade estar preocupada. Agora, no momento que as políticas públicas começam a debater isso, começam a ser legislado isso e diz, olha, se cometer esse ato, você vai ser penalizado. As pessoas começam a querer entender, mas por que virou uma lei agora? Por que virou crime fazer isso? Porque provavelmente algo, né, não está certo. Então a gente começa a discutir muito isso agora. E o nosso maior problema hoje é a discussão nas escolas, né? É a maior dificuldade. A educação nas escolas. Porque, como eu comento sempre assim, né, nada melhor pro abusador do que ele ser responsável pela educação sexual, né, do seu filho. Então a gente sabe que muitos casos de violência sexual acontecem dentro de casa, seja lá pelo pai, pela mãe, pelo irmão, pelo tio, pelo avô, enfim, né? Por que a gente não pode discutir na escola, então? Porque muitas crianças já relataram que quando foi discutido em sala de aula alguma situação sobre isso, relembrou alguma coisa que aconteceu em casa. E aí se descobre uma violência que por talvez muito tempo ficou, né, omitida, guardada. Tem gente que passa a vida inteira assim. Eu recebo muitos casos no meu consultório de pacientes que não conseguiram seguir a vida com questões que aconteceram lá na infância. O acesso a esse ambulatório, então, é via regulação. Como é que é essa regulação? É como um paciente qualquer vai até a unidade básica da sua cidade, do seu bairro, enfim, do seu território, comunidade, e vai lá, olha, eu queria, né, iniciar um atendimento. Né? Eu fiquei sabendo que o ambulatório lá da Casa de Saúde tem atendimento à população trans. Pode ser a mãe, pode ser alguém da casa que, né, às vezes o filho está com constrangimento de ir até o serviço,
vai lá na unidade, conversa com a enfermeira, com a recepcionista, tenta conversar com o médico, para ver, olha, como é que eu faço para ser atendido, né, lá no ambulatório da Casa de Saúde. É como qualquer outra consulta com um especialista. Tu vai chegar lá, vai solicitar, né, o atendimento pelo médico da unidade básica e ele vai fazer esse encaminhamento para vocês lá do ambulatório, então. Do ambulatório trans da Casa de Saúde. Ah, mas Tadeu, eu vou fazer direto já para o endócrino, eu vou fazer direto para o psiquiatra, para o clínico. Num primeiro momento é encaminhado para o clínico. Tá? O clínico geral nosso lá vai receber, vai acolher esse paciente. Pois é, qual é o perfil dessas pessoas que chegam ali? Mais é uma questão de não aceitação ou de algum problema com a família? Qual é o perfil dessas pessoas que procuram ajuda? De tudo. É diverso, né? E eu vou dizer assim que eu tenho me surpreendido bastante e de forma positiva, né? A gente se surpreende negativamente também, com os pacientes chegando com um acolhimento muito grande da família, né? Muitos estimulados e incentivados pela família para estarem lá no ambulatório fazendo esse acompanhamento de forma correta, regular, né? Então o perfil ali normalmente é um paciente que chega, já fez uso de hormônio em algum momento, com algum médico de outra cidade, de outro estado, inclusive até, porque às vezes não consegue consulta aqui em Santa Maria por ser mais caro, alguma coisa, e consegue via online que é mais barato, e aí não sabe se está fazendo de forma correta, já usou lá às vezes 2, 3 anos de hormônio e foi um hormônio que não é correto, que pode estar prejudicando a saúde, não sabe se a dose está correta, porque os hormônios eles são encontrados nas farmácias, né? Então não necessita de uma prescrição médica para poder acessar esse produto. Então hoje, né, o nosso objetivo do ambulatório é o quê? Dar essa oportunidade de fazer o tratamento correto. Por exemplo, né, os pacientes têm questões de alteração de voz, né, de pelos, do surgimento das mamas. Tudo isso não é uma coisa que simplesmente, agora está aqui, já tenho minha barba, já tenho meus seios e está tudo certo. Minha voz já afinou, minha voz não engrossou, enfim. Então a gente faz todo esse acompanhamento, porque eu já me surpreendo com os pacientes que chegam com esse aumento dos pelos, da mama e não sabem o que fazer. Como lidar com isso? E aí é uma grande angústia, é aquela expectativa que tinha, será que se concretizou, será que não era isso que eu imaginava, agora eu tenho seio, como é que eu mostro isso para a sociedade? Porque até então todo mundo sabia, mas não me via como uma mulher de fato, né? Sem dúvida não é um processo fácil, né, Tadeu? Por isso assim eu tenho muita admiração para as pessoas que trabalham com isso, das pessoas que assumem essa identidade, então tem total o meu respeito e eu acho que as pessoas precisam cada vez mais entender que precisam de ajuda, precisam de acolhimento e muito respeito, né? A gente observa, né, que o estranho assusta, né? A gente estudou muito isso, assim, a gente falou muito isso em tempo de graduação, né, com meus colegas da profissão. O estranho assusta, eu não conheço. Então eu tenho duas opções, buscar o conhecimento ou fugir. Às vezes o fugir é mais fácil, né? Para nossa mente é melhor, dá menos cansaço. Então, eu não tenho muito interesse em saber disso, então eu vou rejeitar, né? Então, me mando, esqueço e falo mal que nem sei do que significa, mas não quero saber. Agora, tem outra opção, que é buscar o conhecimento e a informação, porque daqui a pouco tu pode estar sendo o violentador de alguém dentro de casa, de um amigo, de um filho de um amigo, do colega do trabalho, né? Então, hoje, o que eu digo, e isso é importante, dentro das empresas, dentro das instituições de trabalho, das escolas, cada vez mais se buscar esse olhar, né? Porque não tem como fugir mais disso, né? Não tem mais como fugir. As pessoas falam, hoje parece que antigamente não existia isso, não tinha essas coisas. Sempre teve, mas não se falava tanto. Não se falava porque era feio, né? E não tinha ninguém, talvez, que representasse uma nação ou que, né, fosse uma pessoa que estivesse, né, num cargo muito alto, que fosse negro, que fosse mulher, que fosse gay e hoje que fosse trans, para dar visibilidade para essa população. Então, cada vez mais essa população vem assumindo essas posições, né? Não que eles já não estivessem, mas talvez naquela época não podia estar se assumindo. Tem filmes diversos sobre isso, né? Então, hoje a gente percebe que não dá mais para fugir. Tem só uma escolha, vai buscar o conhecimento. E vai buscar ajuda e acolhimento, então, com o Tadeu. Quem for buscar lá no ambulatório, né, faz toda a triagem, como a gente explicou. Adorei conversar contigo. Infelizmente, o nosso tempo já está encerrando. A gente segue com o Bem Viver com outros assuntos. Muito obrigada, Tadeu, pela participação, pelas explicações, e a gente espera cada vez mais que a nossa sociedade siga com a mente aberta, com muito respeito e acolhendo essas pessoas, né? Com certeza. E olha só essa daqui, um inseticida natural
natural desenvolvido por alunas do 2º ano do ensino médio do Colégio Marista, aqui de Santa Maria, foi entregue para a Vigilância em Saúde para fazer parte das estratégias de combate à proliferação do mosquito da dengue na cidade. Criado a partir de cascas de bergamota, o inseticida natural, desenvolvido por alunas do ensino médio do Colégio Marista, deve fazer parte das estratégias de combate à proliferação do Aedes aegypti na cidade. O bergacida foi testado por cerca de 1 ano com amostras coletadas dos cemitérios de Santa Maria. Então, quando a gente consegue as larvas, as pulpas de amostra, a gente coloca elas numa placa de Petri com líquido e aplica o inseticida nelas. E nos testes que a gente já fez, a larva no inseticida ela morreu em cerca de 20 minutos e as pulpas em cerca de 4. Ele é eficiente para matar tanto a pulpa como a larva, que são estágios antes de ter, então, o mosquito. Então, seria um método da gente prevenir, né, do que depois ter que ir lá e matar o mosquito. Não, é um método de prevenção para não chegar no estágio de mosquito já. A bergamota foi escolhida por conta de suas propriedades antibacterianas e antifungicidas, que, quando aliada aos demais ingredientes, potencializa sua eficácia para conter o Aedes aegypti. E para contribuir de forma caseira e barata com o combate à prevenção na cidade, as meninas disponibilizam a receita do bergacida, que leva apenas 3 ingredientes. Para fazer em casa, você vai precisar de 5 cascas de bergamota de tamanho médio e 500 ml de água. Daí é só ferver durante uns 10 a 15 minutos, que essa água já vai estar todos os benefícios da casca da bergamota nesse extrato, nessa aguinha. Daí depois esperam 5 a 10 minutos esfriar e coloca 5 colheres de vinagre branco. Depois é só colocar no borrifador e já está pronto para o uso. O produto pode ser aplicado em vasos de plantas, pneus ou lugares em que o mosquito pode se proliferar. O bergacida tem validade de 20 dias. Que legal, né? O bergacida ajudando a manter a saúde aqui dos santamarienses. O Bem Viver vai agora para o intervalo, mas antes confira uma dica de beleza com a Clínica Inanna. Você sabe qual é o formato dos seus lábios? Saiba que o preenchimento labial é para harmonizar os lábios e deixá-los mais belos, sem exageros. Estamos apresentando Bem Viver. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Centro de referência em saúde no interior do Rio Grande do Sul. Uma estrutura que integra o Hospital Astrogildo de Azevedo, a Policlínica Provedor Wilson Aita e o Hospital Alcides Brum, reunindo uma equipe multiprofissional e equipamentos de tecnologia de ponta para ser referência em múltiplas especialidades. A Clínica Inanna dispõe de emagrecimento biortomolecular. Através do reequilíbrio químico do organismo e da associação de terapias injetáveis, podemos acelerar o metabolismo e ter um emagrecimento saudável. Para saber mais, nos siga nas redes sociais. Por que você se cuida? Para viver aquele horizonte que faz bem aos olhos e ao seu coração? Para abraçar forte um dos amores da sua vida? Para mostrar que o tempo não apaga o seu talento? Para sentir a emoção na pele? Para tocar o paraíso ou fazer nada ao lado de quem é tudo? Cuidar da gente é uma das coisas mais importantes da nossa vida. É o que nós da Unimed sempre fazemos. Cuidamos do Chico, da Cláudia. Cuidamos de todos a cada dia melhor, com os braços abertos para a medicina do futuro, para preservar o bem mais precioso, que é a sua saúde. E quer saber? A gente ama fazer isso, cuidar bem de ti, todos os dias, há 50 anos. Voltamos a apresentar Bem Viver.
Estamos de volta com o Bem Viver para falar sobre um assunto que incomoda e até atrapalha o dia a dia de muitas pessoas. O nariz coça, espirros constantes, garganta irritada e sintomas parecidos com a gripe. Bom, nós fomos conversar com um especialista para falar sobre as alergias. Bom, para a gente entender um pouquinho das rinites, né? Existem diversos tipos de rinites. A gente precisa entender um pouquinho que o nosso nariz ele reage a diversas situações do ambiente para esquentar o ar, para umidificar, para esse ar ele chegar adequado até o nosso pulmão. Então, é normal o nosso nariz reagir a diferenças de temperatura, a certas substâncias do nosso ambiente, de forma a esquentar esse ar, né? Então a gente vai ter um pouquinho de congestão nasal, um pouquinho de coriza, que é a secreção clarinha do nariz, quando a gente se expõe, por exemplo, a uma temperatura muito fria. Bom, mas existem situações em que essa situação se torna permanente ou consistente, por exemplo, nas rinites alérgicas, mais pontualmente numa infecção viral, como nos resfriados e nas gripes, né? E outras situações, como exposições no trabalho, por exemplo. A gente sabe que em torno de 25% a 30% da população dessas rinites são relacionadas a alergias, rinites alérgicas. E essa rinite alérgica ela tem um papel hereditário, genético, né, em que nem sempre os pais vão apresentar sintomas, mas que o filho pode adquirir esses sintomas e começar a apresentar desde a infância, né? Antes dos 2, 3 anos é muito difícil a gente dar um diagnóstico assim, exato de que seja uma rinite alérgica. Mas a criança já pode, ali, antes dos 2, 3 anos, começar a ter sintomas persistentes relacionados às alergias. Né? Tem pacientes que têm aquela alergia à questão do pólen, né? No período de polinização, aqui da nossa região, as gramíneas, o azevém, né? Que é carregado pelos ventos, né? Por quilômetros às vezes. Então, em certos períodos do ano, alguns pacientes podem ter mais sintomas, né? Por exposição do seu nariz a esses alérgenos que são chamados, né? São esses fatores que desencadeiam o seu quadro alérgico, né? E daí começa a ter obstrução nasal, coriza, espirros, coceira no nariz, coceira na garganta, coceira no céu da boca, né? E quando esses sintomas são persistentes, né? A gente tem que pensar nos quadros alérgicos aí e tentar identificar em cada paciente qual o alérgeno que está causando, né? Isso existem até exames que podem ser feitos, né? Desde testes cutâneos, exames sanguíneos, mas pela história clínica com uma consulta bem realizada a gente também consegue identificar. Quando a gente já identifica o tipo de alergia que o paciente tem, qual substância ou qual ambiente que esse paciente apresenta mais sintomas, obviamente que a gente vai pedir para esse paciente tentar não se expor, né? Mas cuidados gerais, desde cuidar da sua saúde, né? Uma boa hidratação, cuidar dessas exposições ao frio em excesso, né? Uma alimentação saudável, evitar substâncias como o cigarro, por exemplo, que também afeta o nosso nariz, né? Cuidados em casa, né? Manter a casa sempre bem ventilada, bem arejada e bem limpa, né? A nossa cidade é bem úmida, né? Então é bem comum, às vezes, mofos e bolores nos quartos e na residência de algumas pessoas. Então sempre manter bem controlado esse tipo de situação ajuda, né, no controle das rinites alérgicas. Primeira coisa que a gente tem que tentar diferenciar aqui, o médico sempre tenta diferenciar, nessa época do ano também as rinites virais, né, que se assemelham bastante, né? Então, queixa de obstrução nasal, coriza, coceira no olho, espirros, coceira na garganta, são quadros que podem ocorrer em qualquer tipo de rinite, né? As virais, elas geralmente vêm acompanhadas de outros sintomas, como dores de cabeça, febre, dores no corpo, dores de garganta, né? E as alérgicas já não, a gente já consegue, não vamos ter esses sintomas como febre, por exemplo, né? Então a gente parte deste princípio também na avaliação de cada paciente. As infecções virais geralmente são as mais comuns, principalmente na infância ali, a criançada no colégio, né, na pré-escola. Então essa época de frio as pessoas tendem a se aglomerar mais, né?
e aumenta a incidência de alguns vírus bem comuns aí dessa época, né? Então, por isso que aumenta a incidência de infecções virais. Entre elas, o próprio coronavírus, né? Que já existia antes alguns tipos e agora esse novo coronavírus também entrando no nosso rol aí de diagnósticos. Falando em alergia, rinite alérgica, né? Hoje em dia os antialérgicos de segunda geração, eles já não causam sonolência, né? Antialérgicos mais modernos, que a gente pode ser usados com segurança, principalmente nas crianças, né? Em que a sonolência ela é prejudicial. Então, temos antialérgicos melhores hoje em dia, né? Tratamentos tópicos, em que o medicamento é aplicado direto no nariz e, se possível, uma avaliação do fator que desencadeia essa alergia. As imunoterapias com vacinas também entram no nosso rol aí, com um bom controle da rinite alérgica, por exemplo, tá? Obviamente que cada criança, cada indivíduo adulto deve ser bem avaliado, né, por cada profissional para tentar diferenciar o tipo de rinite, principalmente nas rinites crônicas, né? E propor um melhor tratamento. Obrigada ao Dr. Ellison pelas informações e pelas dicas importantes sobre as alergias. E o Bem Viver de hoje vai ficando por aqui. Eu desejo muita saúde para você e você continua nos acompanhando sempre na programação da TV Diário, através das nossas redes sociais e ainda na Rádio CDN. E não esqueça que nós temos também um aplicativo onde você pode ver e rever todas as matérias que são produzidas pelo Grupo Diário. Uma ótima semana para você com muita saúde e a gente se encontra no próximo programa. Até lá! Você assistiu Bem Viver. Oferecimento Vita Center, o complexo que vai inovar o ecossistema de saúde de Santa Maria e região. E Inana, Clínica de Biomedicina Estética.